Nós fomos criados para esse tempo. Diga assim: eu fui criado para esse tempo. Diga: eu fui criado para essa geração. Diga: é aqui que eu vou fazer a diferença. Diga: esse é o meu tempo. Diga: é aqui que eu vou cumprir com o meu propósito. Diga: é neste tempo. Diga: Deus, coloca o teu Espírito em mim. Diga: Senhor, não me deixe de fora dos seus planos. Seja lá o que o Senhor estiver fazendo. Diga: me inclua nos seus planos. Não me deixe de fora. Diga: esse é o meu tempo. Diga: essa é a minha hora. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã abençoadíssima, um culto de Santa Ceia abençoadíssimo. E tem tudo para ser. Deixa eu dizer a vocês, dar algumas informações a vocês. A primeira informação que eu quero passar a vocês é que hoje está sendo aberto as inscrições para o nosso próximo encontro de casais, que vai acontecer no dia 14 de junho, e você vai poder fazer essa inscrição, vai ter o link, tá? Para você fazer essa inscrição. E como eu disse anteriormente, vai ser no mesmo local do ano passado, lá no Vila Conde. Vocês se lembram que o ano passado eu passei algumas coisas para vocês, de informações a respeito. O Vila Conde, o ano passado, fez uma cortesia, para que a igreja entrasse como uma cortesia de boas-vindas. Então, o ano passado, eles nos fizeram um preço, e esse ano já não temos essa cortesia. Então, esse ano, por conta dessas mudanças de valores, então tem uma mudança de valor, e que, inclusive, também não estou repassando, tá? Se eu for repassar o que tem, eu estou contando e já estou, ó como é que funciona aqui, tá? A igreja não cobra nada, a igreja não ganha nada, a igreja não visa lucro em cima de nada que faz para vocês. Nadinha. Não existe nada. Inclusive muitas coisas. O ano passado nós não cobrimos as despesas. O ano passado, como eu sempre falo, existem pessoas generosas na igreja que ofertam, abençoando e nos ajudando a custear. Então, por conta dessas ofertas, dessas pessoas generosas, nós não repassamos os valores, porque jamais poderia ser o valor que cobramos o ano passado, e muitos eu fiz, Maurílio, pessoal, abençoando. Outros me ajudaram. Então, esse ano não é diferente, tá? Então, esse ano, a mesma coisa, porém, o valor não é o mesmo do ano passado. Se eu fosse cobrar de vocês, para fechar a conta até agora das despesas das organizações, decorações, som, toda a decoração que envolve o ambiente, tudo aquilo que vocês viram aquele ano que foi lindo, foi incrível, e esse ano vai estar mais bonito do que o ano passado, vai estar melhor do que o ano passado. Se eu fosse colocar tudo até agora, daria R$430 por casal. Eu estou arredondando. E isso que eu já estou lançando a semente para os meus companheiros generosos me ajudar. Entendeu? Estou lançando a semente para os meus companheiros generosos ajudar. E tem uma coisa também
que vocês podem fazer como vocês fizeram o ano passado, tá? Quem não sabe do que eu estou falando, depois entra lá no nosso Instagram, tem um Reels bem bonito do ano passado, tem algumas fotos, tem algumas imagens, e foi um dia incrível, um dia abençoadíssimo para os casais, é um renovo, é um presente para os casais, é um presente, é um dia especial, que começa a partir, né, das 3 horas o evento, depois o jantar, né, e à noite, uma noite romântica, como nós preparamos, uma pista, né, de dança, que foi muito bacana, muito especial, e esse ano será, eu acredito, que ainda superior, ainda melhor. Então, o que é caro? Caro é aquilo que você não desfruta, é aquilo que você não tem nenhum benefício, é aquilo que você compra e não faz nada, né? Caro são investimentos que muitos fazem, né? Às vezes uma peça de roupa não custa isso, né? E você nem usa, compra por comprar e coloca lá e nem usa. Uma peça de roupa custa mais do que isso, um sapato custa mais que isso, uma bolsa custa mais do que isso, não é verdade? E às vezes quando se fala no investimento, no casamento, na renovação no casamento, ai, é caro, caro é os valores que estão errados, né? É os valores, há uma inversão. Então, deixa eu falar para vocês, vocês sabem que o ano passado, eles tentaram abrir para que nós colocássemos 1000 pessoas. Eu não quis. Por que eu não quis? Porque o ano passado, para colocar 800 pessoas, eu fui lá várias vezes para ver se não perderia a qualidade. Se aonde você sentaria não ficaria ruim, aonde você se acomodaria, teria visão. Então, por eles colocam, né? Ah, cabe 1000 pessoas, cabe 1200, não é verdade, né? Então, ninguém quer ir para me assistir pelo telão, né? Quer ir para assistir, ver o palco, ver o que vai acontecer. Então, nós estamos no mesmo molde do ano passado. Então, quero lembrar a vocês que você precisa ser rápido, porque o ano passado fui eu que fechei as inscrições. Eu fechei. Depois virou um burburinho, né? Gente, não, dá só para mim. Não dá mais, não tinha mesa. Não tem mesa. São 80 mesas de 10 lugares. Então, pensa, não demora para tomar decisões, você pode fazer isso 2 vezes, tá? Você pode fazer isso 2 vezes no cartão, então não demora para tomar a decisão. E o que vocês podem fazer também, como muitos fizeram, inclusive eu sei que tem alguns aqui que já vieram preparados para isso hoje, você pode, bispo, eu posso comprar uma mesa? Posso, pode. Comprar a mesa, separa essa mesa e vai sentar na mesa as pessoas que você vai convidar, como muita gente o ano passado, né, trouxe pessoas, convidaram amigos, convidaram pessoas que, inclusive pessoas que não vêm à igreja, mas convidaram e foram, e foi uma bênção. E você pode fazer isso para também colocar sua equipe, seus funcionários, né, seus parceiros de trabalho, você pode colocar, ou vocês mesmos se organizar aí, mas alguém tem que assumir, né, e ali, a partir dali, você coloca na mesa as pessoas que vocês querem. Bispo, só a mesa? Não, você pode também escolher o seu lugar individual. Lá você vai ver no layout, né, vai ter um layout, você vai ver que no layout, qual é a vantagem de você ser rápido? A vantagem de você ser rápido é que você vai pegar os lugares mais próximos, né? Você vai conseguir pegar uma posição, um lugar bacana para isso. Estou divulgando isso agora. Depois está aí já o link, esse é o próprio link que você vai poder fazer as inscrições. Vou pedir a você mais uma vez, principalmente vocês que estão aqui comigo. Semana passada, quando eu falei sobre isso, o ano passado eu tive gente de Minas Gerais, eu tive gente de Londrina, no Paraná. Inclusive, as pessoas de Londrina me escutou falar a semana passada e disse assim, já estamos dentro, só abrir o link e estamos dentro. Por quê? Eu escutei o senhor falar sobre valores e etc. Eles falaram,
Não é dado pelo que a gente recebe. É dado, porque é os ensinamentos, né, são as palestras, e a única coisa que você vai pagar é o seu jantar, é a sua noite. Entendeu? Eu não gostaria de jantar. Não tem jeito, porque a gente, quando contrata o buffet, contrata para isso, né? Já vai no local para isso. E foi um dia muito divertido. Eu vi muita gente se renovar. Eu vi muitas pessoas viverem coisas, né? Voltarem aos tempos das brilhantinas, né? Teve alguns esqueletos aí meio enferrujados que destravou lá. Foi top. Vai ter o quê? Não, vai ter bispo abençoando. Está perguntando se vai ter bispo dançarino. Tem um povo aqui que eu vou falar isso. Na idade que está, chacoalhou o esqueleto do jeito que chacoalhou lá, imagina isso quando era jovem, né? Não quero nem pensar. Então está aí para vocês. Falar nisso, gente, ontem tivemos uma manhã incrível, uma manhã maravilhosa, um encontro. No 7º dia, nas primeiras horas, para consagração das marcas, consagração, né, do seu negócio no altar, da sua marca no altar do Senhor. Foi lindo, foi incrível, foi maravilhoso, porque ontem, antes do sol nascer, por conta disso mesmo, né, é o nosso sacrifício no 7º dia, levantando antes do sol nascer e estando na presença do Senhor, orando e consagrando a marca ao Senhor. Foi maravilhoso, não perca essas oportunidades. Você que é empresário, ontem ainda uma empresária estava compartilhando que quando a gente começou lá, aquela primeira vez que eu fiz a consagração das marcas, ela não tinha uma marca, ela fez uma provisória. E ela começou ali, já mandou a provisória. Hoje a marca é real, hoje a marca é um sucesso, e ela diz que a marca que está funcionando há 5 meses era como se estivesse há 3 anos no mercado, tão fluido, tão abençoado. Então, não tem como dar errado. E o que eu quero te ensinar é o seguinte: você é o pai da criança, você é o pai da criança. Não adianta você mandar a marca aqui para mim e você não vem alimentar a sua marca em oração, não vem orar por ela, não vem diante do altar. Não adianta, você é o pai da criança, viu? Você alimenta seu filho, você é quem paga o preço por ele, você é quem jejua por ele, você é quem ora por ele, né? Às vezes manda para mim aqui, está lá no altar. Não, inclusive eu falei que eu não ia deixar, tá? Porque é um propósito, é uma mensagem que nós estamos mandando. Nós levantamos, nós acordamos, nós interrompemos o nosso sono, nós levantamos antes do sol nascer para orar, para adorar o Senhor. Que mensagem? Se eu não faço isso hoje, eu não vou fazer amanhã. Se eu não faço hoje na medida que eu estou, como é que eu vou fazer uma medida superior? Não vou. E é isso. Eu estava dizendo uma coisa, eu falei poucas palavras ontem. Propósito. Todo mundo sabe que Deus tem um propósito. Agora, como é o plano? Como é o plano? Porque Deus tem um plano para que as coisas funcionem. Se você acha que você sabe, você está equivocado. Porque Deus não tem uma regra. Deus não tem uma regra. Tem coisas que têm a forma dele. Vamos pensar aqui, Davi, quando foi buscar a Arca da Aliança por seu reino, para trazer para o seu reino, a intenção dele não foi boa? Ele não queria a presença de Deus no reino, mas a forma que ele buscou foi certa? Terminou mal. A intenção era boa, mas a forma errada. Às vezes a gente pode ter boas intenções, mas se a forma estiver errada, não dá certo, não funciona. Então, e tem um momento, né? Como foi Mardoqueu disse para Esther, quem sabe não foi para esse momento, para esse tempo que Deus te levantou. Esse é o nosso tempo. Por que você não nasceu em outro tempo? Por que você nasceu nesse tempo? Esse é o teu tempo, esse é o teu momento, essa é a tua hora. Então, tem gente que vai crescer porque esse é o momento. Tem gente que Deus vai colocar em posições muito altas, elevadas, porque esse é o seu momento, é o seu tempo. Então, tem
tem o propósito, tem o plano e tem o momento. E a gente precisa entender sobre isso. Vamos lá, vamos falar hoje sobre... O que está escrito aqui? Sucessão de? Então, quero que você preste bastante atenção nessa mensagem, que ela vai te ajudar muito. Ela vai te ajudar muito. Ah, Deus não é um só? É. Açúcar é um só, farinha é uma só, pó royal é um só. Mas quando você faz o bolo, sai igual? Sim ou não? Tem a forma. Esse negócio de falar assim, Deus é um só, ok, ele é um só. A Bíblia é uma só também. O livro de receita pode ser um só. Mas tem gente que tem algo especial. Está entendendo? Então, eu acredito seriamente nisso. Por isso que às vezes fala, é tudo igual. Não, não é tudo igual, até porque a fé não é tudo igual. A fé não é tudo igual. Eu já disse, a semana passada nós falamos sobre mover do Espírito. Não tem mover do Espírito sem fruto. Ponto. Terminou. Se existe um mover, existe um fruto. Se não existe o fruto, é só movimento. Mais nada. E fruto do Espírito, inteligência emocional, é uma coisa só. Não tem inteligência emocional sem fruto do Espírito. Está pensando nisso? Sim ou não? E aonde está o fruto do Espírito? Vai para Gálatas que está lá, o fruto. E muitos outros. Mas tem um ponto de partida, está lá, fruto. Por que muitas pessoas fracassam? Por quê? Porque falta inteligência emocional, falta fruto. Falta dar a resposta certa na ocasião, no momento. Não é que Deus não tinha, Deus tinha. Mas a resposta está errada. O problema está na resposta. Então, eu vou falar sobre algo que é uma palavrinha aqui, que é a palavrinha que mais vai gritar nesse sermão. Que é a palavra que mais vai gritar nesse sermão. Deus amorosamente, Ele nos instrui e nos impulsiona a ir além. Diga comigo, Deus me impulsiona a ir além. Diga, a sua palavra me impulsiona, me desafia a romper limites. Pense nisso, é o que a palavra diz, é o que eu disse a semana passada. Aqui você nunca vai ouvir, está tudo certo, é o tempo de Deus. Não, eu vou dizer para você, coloca mais força, coloca mais pressão, intensifica. Põe pressão interna, coloca a pressão interna que você vai romper. Porque senão vai acontecer o que nós vamos falar aqui. O diabo, por outro lado, o que o diabo trabalha? Com o que ele trabalha? Ele usa um arsenal para impedir o teu crescimento. Ele usa inúmeras armas para impedir o teu avanço. E uma delas, diga comigo, é o conformismo. Fala mais alto, o conformismo. Ah, eu não sou conformado. Claro que é, tem muita gente conformado. Acho que é isso que Deus tem para mim, acho que essa medida Deus tem para mim, eu acho que eu dei o que tinha que dar, aconteceu já tudo que tinha para acontecer. Enfim. Conformismo, e você precisa ser um inconformado, não é um ingrato, um inconformado, viver uma fé inconformada, e eu vou mostrar isso para você. A palavra, ela nos provoca a ir além, porque o Senhor gosta dos inconformados, e eu vou mostrar para você vários inconformados, várias pessoas. Me dá a referência, por favor. Ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando. Volta aqui, por favor. Então Jeoás, diga a palavra Jeoás, rei de Israel. Então, deixa eu contar uma história para você. Jeoás herdou um reino em declínio. Por que ele herdou um reino em declínio? Porque o seu pai já vinha fracassando e perdendo para a Síria. Perdendo para a Síria. Então o reino dele enfraqueceu. Ele já entrou em desvantagem.
Agora, essa desvantagem, ela poderia ser mudada através da fé. Então, ele vai visitar Eliseu, que já estava velhinho. E ao visitar Eliseu, diz assim, olha, Eliseu estava sofrendo de uma doença a qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou, gritando, meu pai, diga comigo essa palavra, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Olha que coisa linda, a mesma palavra que ele liberou para Elias, foi a mesma palavra que o rei liberou para a vida dele. Você pensar que um homem vale por um exército, que a fé de um homem vale por um exército, tu vales pelos carros e os cavaleiros de Israel. A unção, o poder que há em você é mais do que os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu, diga comigo, pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Olha que coisa incrível, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, como uma transferência de unção, como uma bênção que estava sendo derramada sobre a vida dele. E lhe disse, abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, diga comigo em voz alta, diga, esta é a flecha da vitória do Senhor. Diga, a flecha da vitória sobre a Síria. Ó, um ato profético, uma palavra profética, um ato profético, uma declaração profética. Atira a flecha, essa é a flecha da vitória, essa é a flecha da vitória do Senhor, essa é a flecha da vitória contra o rei da Síria. Amém? Você destruirá totalmente os arameus. Em Afequé. Você o quê? Você o quê? Grave uma palavra que eu vou dizer a você, que esse é o grande problema dentro de igreja. Se eu liberar uma palavra profética, uma palavra de bênção, todo mundo pega ela, glorifica, bate pauta, dá glória, aleluia, maravilha, Deus fez promessa. Eu sempre digo, sempre com uma promessa vem uma direção. Nunca se prenda somente à promessa. Sempre com uma promessa vem uma. A promessa não se cumpre sem a. Então, para que a promessa se cumpra, eu preciso seguir a direção. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Um ato profético. Pega as flechas e golpeie o chão. Golpeie o chão. Pega as flechas num ato profético e golpeie o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Quantas vezes? Quantas vezes? E parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, o homem de Deus ficou irado, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Reis diz assim, então Joás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Adab, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes, quantas vezes? 3 vezes Joás o derrotou, e assim reconquistou as cidades dos israelitas. Agora, a vitória que Deus tinha era uma vitória completa. A definição que Deus tinha era uma definição completa. O que Deus queria operar aqui e mostrar era que, se você tivesse seguido, você ia cessar esse ciclo
Escuta a palavra, ciclo de inconstância, ora vence, ora perde, ora vence, ora perde, ora você está vencendo, ora você está perdendo, ora você está conquistando, ora você está perdendo o reino, está perdendo o seu reino, as suas terras, está perdendo tudo. Então, o plano de Deus era que a vitória fosse completa. Agora, qual a mensagem que o rei mandou? 3 vezes está bom. 3 vezes está bom. Conformado, não inconformado, não continuista, não persistente. Esse é o problema. Queridos, vocês estão comigo aqui? A história só se repete, tá? Os nomes, muda só os nomes. Nenhum deles está aqui, agora é você e sou eu. A história só se repete. Hoje existem as pessoas que fazem as coisas pelas metades, existem as pessoas que não são persistentes, consistentes, continuistas, existem as pessoas conformadas, existem as pessoas que deveriam seguir ordem simples, deveriam perseverar. Peraí, eu vou perseverar, eu quero eliminar esse problema da minha vida, eu quero colocar um ponto final nesse problema da minha vida, mas eu vou até um ponto e paro. Eu faço um pouco e paro. Não é que Deus não tinha vitória. O próprio profeta Eliseu, com seu espírito inconformado, você vê que ele ficou furioso. Mesmo velhinho e numa cama, ele ficou furioso. Ele diz, você deveria ter batido 5, 6 vezes, você teria vencido completamente. Mas como você fez só 3, agora você vai vencer somente 3. Quer dizer, depois que você vencer 3, vai voltar o problema. Porque você não eliminou o problema. Você não realmente foi até o final, ação completa. Então, aqui mostra um ato profético que era para acabar com aquele tempo de inconstância marcado, ora vitória, ora fracasso. Ora vitória, ora fracasso. Mas o problema é que a resposta de Jeoás, a atitude de Jeoás, batendo apenas 3 vezes, limitou as suas futuras vitórias. Nós vivemos por fé. Você sabia que está no Velho Testamento e no Novo Testamento, diga assim, o meu justo viverá, não é terá fé de vez em quando, viverá pela fé. Viverá pela fé. Os nossos atos proféticos, hoje quando nós não estamos vivendo, o que nós fazemos? Nós temos um ato profético. O que é um ato profético? Um ato profético é mais ou menos como nós jogamos todas as marcas aqui, as empresas, e nós estamos determinando que essas marcas, elas serão conhecidas. Algumas regionalmente, algumas estadual, algumas nacionalmente, outras internacional. É um ato profético. Aí, amanhã, quando isso acontecer, tem pessoas que vão dizer assim, mas não. Foi feito algo, foi plantado algo, foi perseverado em algo, foi determinado, foi profetizado, foi consagrado no altar esse algo. Nós seguimos as ordens simples, nós seguimos, nós perseveramos, nós intensificamos, nós oramos, nós jejuamos, nós levantamos pela manhã. É um ato profético. É um ato profético. Diga comigo, Deus não trabalha sozinho. As 3 batidas, os 3 golpes, limitariam o resultado. Isso mostra uma coisa muito interessante para nós. É só a gente voltar lá em Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos. Enquanto eu profetizava. O que eu falei? Enquanto eu profetizava, houve um rebuliço. Enquanto eu profetizava, osso foi se juntando a osso. Enquanto eu profetizava. Porque quando eu paro de profetizar, para o movimento no mundo espiritual. Muitas pessoas tomam decisão que limita o propósito de Deus e o plano de Deus na vida delas. Não é que Deus não tinha. Deus tinha.
mas elas interrompem o processo. Elas bloqueiam o processo. Conformam-se com menos, aceitam menos do que poderiam alcançar, não exercitam a fé naquela resposta, dando a resposta a Deus, a resposta certa. Às vezes a gente está dizendo assim, não, eu acho que Deus não tem isso para mim. Deus não tem? Claro que tem. Põe mais pressão, ora mais, sacrifica mais, se comprometa mais, porque tu tem um propósito. Ontem eu estava ensinando aqui e mostrando na Bíblia que Deus não faz nada sem propósito, tudo tem um propósito. Se eu não entender que existe um propósito e o porquê Deus está fazendo, porquê, para onde Deus está movendo, o propósito de Deus, tanto é que Romanos 8, em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que foram chamados para o seu propósito. Se eu não estou no propósito, todas as coisas não vão agir, cooperar para o meu bem. Eu vou na força do meu braço, eu vou nos meus achismos. Em todas as coisas, Deus age em favor, para o bem daqueles que foram chamados para o seu propósito. Tem um propósito? Tem um propósito. Diante da oportunidade, muita gente hesita. Por que Eliseu ele ficou indignado, furioso? Rapaz, era só você ter seguido, era só você ter intensificado. Agora você vai vencer 3 vezes. Mas não era 3 vitórias, era completo. Era eliminar de uma vez por todas esse problema. Era conseguir romper com aquilo que o seu pai não rompeu. Era vencer aquilo que os seus pais não venceram. Está entendendo? Sim ou não? É igual como eu disse a semana passada. Quanta gente começa a buscar fora, buscar. Querido, busca dentro. Busca dentro. Você está achando que vai vir a vitória de fora? Não, vai vir de dentro, das revelações que Deus vai te dar, da unção, da graça, do favor, do Espírito dele que vai colocar em você. Não vai vir de fora, não. Eu estou buscando uma técnica, uma ferramenta nova. E na Bíblia está cheio de gente que tinha técnicas, ferramentas, habilidade, tinha coisa, e perdendo para quem tinha unção. Perdendo feio para quem tinha unção. Está entendendo? Perdendo para Gideão, o seu exército, perdendo para outro que o exército era muito maior. Nós precisamos pensar que, assim como Jeoás, existem muitas pessoas que vivem ciclos repetitivos há anos. Ciclos repetitivos, gerações inteiras que oscilam entre vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas. Isso tem que ser colocado um ponto final. É como se o inimigo tivesse permissão. Ora ele entra, ora ele avança, ora ele recua. Ora que ele quer, ele entra, avança, rouba mais um pouco, aí ele recua. Não, ele não pode entrar. Ele não pode. Tem uma coisa que eu prego há alguns anos. Não tem sentido você, depois de ter conhecido o Senhor Jesus, estar na igreja e continuar sendo roubado. Não tem sentido. Mas então por que eu estou, bispo? Estou te dando a resposta. Muitos inconstantes, oscilantes, emocionais, movido pelas suas emoções, sem fruto do Espírito, sem inteligência emocional, age pelas emoções, não vai o que a palavra ensina, é o que eu estou, é pelo momento que eu estou vivendo. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Qual a resposta que eu devo dar? Lembra que Davi não perdia uma batalha? Por que ele não perdia uma batalha? Porque ele não ia nenhuma batalha sem perguntar a Deus se ele deveria ir. E o que ele deveria fazer. Então, a fé viva, ela determina a quantidade de vitórias que nós teremos. A fé que vai determinar. Ela determina quantas vitórias. Ou, espera aí,
Eu vou ter uma vitória, 2 vitórias ou 3 vitórias, ou vou ter uma vida vitoriosa? Você quer uma vitória? 2 vitórias? 3 vitórias? Ou uma vida vitoriosa? Fala isso para você. Pregue isso para você. Eu quero uma vida vitoriosa. Eu vou viver uma vida vitoriosa. Se o diabo conseguir me roubar, agora não. Ele vai tentar? Vai. Mas ele vai conseguir? Depende. Depende. Hoje eu sei lutar. Hoje eu sei. Hoje eu sei como lutar. Hoje eu sei qual é a resposta que eu devo dar. Hoje eu sei orar. Hoje eu sei repreender. Hoje eu sei jejuar. Hoje eu sei levantar o poder da oração na madrugada. Hoje eu sei o que é vigiar. Diga comigo, hoje eu sei o que é vigiar. O que é vigiar? Estar atento. Espera aí, não vou dar essa margem. Eu sei que você quer essa margem, mas eu não vou dar. Eu sei que você quer essa legalidade, mas eu não vou dar. Não, eu sei o que você está querendo, mas não vou te dar ela não. Entendeu? Alguém já jogou dama aqui? Já jogou xadrez? Alguma coisa assim ou não? Quem já jogou? Levanta a mão. Sabe, vou falar dama, que eu nunca joguei outra coisa. Não tem aquela jogadinha que às vezes você dá como isca? E você já olha e fala assim, se eu colocar aqui, ele vai fazer uma limpa. Um dia, gente, olha que coisa doida, né? Eu nunca vou me esquecer disso, porque isso me impressionou. Um dia, menino, andando de bicicletinha, aí tinha uns caras jogando dama. E eu parei com a bicicletinha, porque tinha uma roda olhando aquilo, e eu parei com a bicicletinha e fui olhar. E aí, a hora que eu cheguei, começou o jogo. E eu fiquei olhando aqui. E o cara pegou e fez assim. Tó, 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 tó. Ele foi dando peça por peça. Eu falei, sujou. Falei, perdeu feio. Quando ele montou o esquema que ele queria, ele falou assim, agora é minha vez. Pá, 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 pá. Comeu todas as peças dele. Está entendendo ou não? Ele só deu a isca. Ele só deu a isca. Ele queria colocar aonde ele precisava que estivesse. Quando colocou no lugar que ele queria, ele acabou com o jogo. Nós precisamos ser espertos. Às vezes o diabo só quer a isca, ele só te dá a isca. Você precisa ser esperto, fala, não vou entrar nessa não. Isso não é para mim. Não vou dar essa margem. Porque é mais ou menos assim, ó. Ele te dá algo, mas depois ele te toma muito mais. E eu preciso vigiar. Está atento. Quem está entendendo? Quem está entendendo de verdade? Dá o versículo, por favor. Sabe o que o Espírito Santo está falando conosco? Lê aqui, ó. Quem quer viver uma vida cheia de milagres? Você não precisa de um milagre, você precisa de uma sucessão de milagres. Viver uma vida milagrosa. Colocar um ponto final nas perdas. Despertar dentro de você, diga comigo, um espírito inconformado. Porque o que falta, o que muitas vezes não gera aquela energia dentro de você é o conformismo. Ah, tá bom. Ah, já tá bom demais onde eu cheguei. E mentira. Porque muitos não é verdadeiro, não acha que está bom. Gostaria de estar vivendo mais. Mas se eu quero mais, eu tenho que ter um espírito inconformado. Quero viver coisas maiores, quero viver milagres maiores, quero viver experiências maiores. Eu quero crescer mais, eu quero fazer parte dos planos de Deus, quero fazer parte dos propósitos de Deus, quero impactar vidas, quero que o meu testemunho mexa, abençoe a vida da minha família, dos meus amigos, eu quero que mexa com a vida da minha equipe, eu quero que mexa com a vida dos meus funcionários. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu não sei quais são os planos de Deus, eu não sei para onde Deus está se movendo, mas eu quero me mover junto com Deus, porque eu quero fazer parte dos planos de Deus para a minha vida. Sabe aquela frase? Diga, Deus
Seja lá o que o Senhor estiver fazendo, diga: não me deixe de fora. Diga: me inclua nos seus planos, nos seus projetos. Diga: Deus, não me deixe de fora. Coloque isso no teu espírito. Agora, a ele: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Olha o que Deus disse para Abraão: você será o pai de muitas nações. Essa é a minha parte, eu vou te abençoar, meu filho. Você não tem um filho sequer, mas você vai ser pai de muitas nações. De você vai sair nações. De você vai sair nações, reis e nações vão sair de você. Agora, como pensar isso? Olha que coisa incrível. De um homem velho, de um homem de idade avançada, vai sair nações. De um saiu nações. Agora, de sua parte, diga a palavra: de sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança. Tanto você, leia em voz alta agora, por favor. Não, gente, não, diga comigo: de sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança. Agora em voz alta, por favor. Tanto você como seus futuros descendentes. Estou batendo nisso faz tempo. Bênção é geracional e maldição é geracional. A bênção é geracional, não se trata de você, é sua geração. Não é só você, é a sua geração. E mais, pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e os seus descendentes que conserve. Deixa eu ler de novo isso aqui, porque isso aqui tem um ponto importante. Diga comigo: pois eu o escolhi para que ordene. Peça. Autoridade, exerça, autoridade, ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Peraí, eu tenho uma promessa com você, eu tenho uma promessa para a tua vida, eu tenho uma promessa para a tua geração. Agora, a minha parte eu vou cumprir. Agora tem a tua parte, você vai ensinar, você vai ordenar seus filhos, você vai ensinar seus filhos a guardar a aliança, você vai ensinar os seus filhos a me amar, temer, você vai ensinar os seus filhos a guardar a aliança do Senhor, porque eu tenho uma promessa para a sua descendência. A partir da sua descendência, a partir de você, da sua casa, todos serão abençoados, muita gente será abençoada, milhares de pessoas serão abençoadas. Então guarde a minha aliança, ensine os seus descendentes a guardar a minha aliança. Essa é a minha parte e a sua parte. Tem a minha parte e a sua parte. Tem a parte de Deus e a sua parte. Milagre é só Deus que opera, não é? Sim ou não? Orar, jejuar, atos proféticos, vigiar, ensinar, pregar, é você. Ele não vai fazer o que você pode. Levantar o vale de ossos secos era só o Senhor que podia fazer. Agora profetizar era o profeta. Você profetiza. Você profetiza. Isso tem que entrar dentro de você. Diga comigo: espírito inconformado. Porque o dia que você disser tá bom, você vai parar de crescer. O dia que você achar que a medida que você tem está boa, você parou de crescer. E você para de viver isso aqui, ó. O que está escrito aqui? Você para de viver isso aqui, ó. Porque você acha que está bom. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Levante-se, vão embora. Diga comigo: pois esse não é o quê? Será que o lugar que você está hoje é o seu lugar de descanso? Você acha que é? Não, responde para mim. Estou bravo não, tá? Estou bravo não, estou botando pressão interna aí dentro.
Sem pressão interna, você vai fazer igual a história da minha garrafa, que ela já sumiu daqui. Não deixei nem tirar minha garrafa daqui, porque eu falei, essa garrafa, direto eu vou trazer essa garrafa de volta aqui. Pressão interna. Porque se você não tiver pressão interna, o diabo te esmaga. Se você não tiver pressão interna, os problemas da vida vão te esmagar. Se você não tiver pressão interna, você vai ceder fácil. Por quê? Porque o diabo está trabalhando o tempo todo, usando seus instrumentos, seus enviados, para poder te achatar, para poder te esmagar, roubar aquilo que Deus tem com você. Às vezes, o lugar de descanso é uma zona de conforto. Às vezes o lugar de descanso é onde você tolera hábitos que você não deveria tolerar, atitudes, situações que não agradam a Deus. Talvez o teu descanso, você fala assim, ó, não gosta de onde está, não gosta de estar vivendo o que você está vivendo, mas está lá igual o profeta Miqueias falou, opa, levanta gente. Levanta, porque aí não é o vosso descanso, aí não é o lugar de vocês descansar, não é esse lugar que Deus tem para vocês. E às vezes nós precisamos chegar e dar um chacoalho. Será que muitos não estão descansando no lugar que não é o lugar de descanso? Será que muitos já não estão conformados no lugar que não é o lugar para estar conformado? Volta o versículo, por favor. Levantai-vos e andai. Diga comigo, por quê? Não será aqui o quê? Levante-se, vão embora, pois esse não é o lugar de descanso. Olha para quem está do teu lado e fala assim, esse não é o nosso lugar de descanso. Às vezes você está olhando conformado com o lugar que você está, achando que esse é o lugar que Deus tem para você, e está muito longe de ser o lugar que Deus tem para você. Imagine Abraão lá, 75 anos de idade, tranquilo, abençoado, aí vem Deus, aparece a ele aos 75 anos e fala assim, meu filho, sai da tua terra, do meio da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar grandissimamente, abençoarei, tornarei o teu nome famoso, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, tu serás uma bênção, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, levanta e vai. E o que ele fez? Na hora, levantou e foi. E por isso é chamado o pai da fé, porque teve coragem de ousar aos 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade, desejou mais, foi um inconformado, quis mais, almejou mais, lutou por mais, acreditou em mais. Está entendendo ou não? Sim ou não? Aos 75 anos de idade. Outro dia eu disse que eu li que a partir dos 60 é o melhor tempo para nós. Quem tem 60 aí? Eu ainda não tenho não, mas... Quem tem mais de 60? Não, vou falar a partir de mim. Quem tem mais de 50, por favor? Levanta a mão bem alto, por favor. Olha, a igreja é jovem, gente. Gente, quem tem mais de 50? Então fala assim comigo. Uhul! Estamos apenas começando! Estamos apenas começando. Agora não vou falar nem o resto, né? Quem tem mais de 20 aí? O que sobra para vocês, né? Imagina, imagine o que tem pela frente. Sabe o que nós precisamos? Essa visão de futuro poderosa. Se Deus disse a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, para com a mania de perseguição. Mano, estão falando de mim, estão me perseguindo, estão com o problema dele, ele está pegando um problema para a vida dele. Gente, eu não vou poder deixar passar a piada
que agora eu olhei uma coisa que me deu vontade de rir. Que eu passei e olhei para aquele rapaz ali, ó, levanta aí. Jesus, levanta, dá uma benção para esse povo. Levanta, dá uma benção. Aí, ó, levanta a mão, levanta a mão. Falei, nosso próximo teatro, esse é o Jesus. A hora que eu olhei para ele, eu falei assim, gente, mas estão procurando Jesus aí. Eu falei, esse é o próximo Jesus do próximo teatro do Dia das Crianças. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução. Segundo as profecias, vamos lá. Dou a você essa instrução. Segundo o quê? Já proferidas. O quê? Tinha profecias referidas, tinha profecias para a vida de Timóteo? Que era jovem? Sim ou não? Tinha? Sim ou não? Para que seguindo-as, tem muitas profecias a teu respeito, para que seguindo-as, diga comigo, você combata o Timóteo, meu filho, eu dou essa instrução a você. Tem muitas profecias com você, tem muitas promessas para a tua vida, muitas profecias foram liberadas, muitas palavras foram proferidas sobre a tua vida. Agora, você seguindo-as, combata o bom combate. Diga a palavra, combater o bom combate. Tem combate, meu filho. E combate o bom é o que você está vencendo, não o que você está perdendo. É ou não é? Combate bom é o que você está vencendo. Combate bom é aquele que você está lutando, você está na batalha, mas você está rompendo, você está vencendo. Tem profecias a teu respeito, meu filho. Tem palavras que foram liberadas para a tua vida, Timóteo. Tem coisas incríveis que foi liberado sobre a tua vida. Agora, é o seguinte, tem profecia? Tem. Igualzinho a gente fala assim, ó. Ai, tem tanta profecia, foi liberado tanta profecia para mim. Deus tem um plano comigo. Tá, seguindo-as, combatendo o bom combate, elas vão se cumprir. Do contrário, não. Está entendendo ou não? É para todos nós. Nós fomos criados para esse tempo. Diga assim, eu fui criado para esse tempo. Diga, eu fui criado para essa geração. Diga, é aqui que eu vou fazer a diferença. Diga, esse é o meu tempo. Diga, é aqui que eu vou cumprir com o meu propósito. Diga, é neste tempo. Diga, Deus, coloca o teu Espírito em mim. Diga, Senhor, não me deixe de fora dos seus planos. Seja lá o que o Senhor estiver fazendo. Diga, me inclua nos seus planos, não me deixe de fora. Diga, esse é o meu tempo. Diga, essa é a minha hora. Põe pressão, é o seu tempo. É como eu falava aqui segunda-feira para os empresários. A pressa é sua. A pressa é sua. Você que tem que ter pressa para viver as promessas de Deus na tua vida. Se você não tiver pressa, quem vai ter? É você. Eu fico pensando, minha mulher faz 50 anos esse ano. Minha mulher, vocês estão olhando minha mulher de muleta ali, gente? Deixa, eu não vou perder mais uma piada. Agora, minha mulher fez uma correção de cartilagem. Problema de veia, sabe? Tô brincando. Fez uma correção de cartilagem. Então, por isso está de muleta, porque fez. Aí, vou no Oba com ela. Aí vi um tio, 85 anos. Ray-Banzinho. Olha para ela e fala assim, e aí, colega? Eu falei, agora tá feio. Eu falei, Jesus, se um homem de 85 anos está chamando de colega,
já foi, né? Eu falei, a hora que você largar essa muleta, você vai rejuvenescer uns 10 anos no mínimo. E o bom é que tinha um médico amigo passando, e o médico começou a conversar comigo, a mãe dele vem na igreja, e aí eu falei, doutor, pior que o senhor ali de 85 anos já está chamando de colega. Aí o doutor pega, não aguentou a piada também, vai sair do oba, o senhor puxa papo de novo para perguntar para ela o que está acontecendo, o doutor passa no meio e fala assim, tchau, colegas. Ai, meu Deus do céu, cuida do corpinho. Você tem que colocar dentro de você que o conformismo, ele vai limitar você de viver aquilo que Deus tem para você. E é o conformismo. A Bíblia, ela mostra que Deus procura os inconformados. Deus está à procura dos inconformados. Você olha, quando a gente olha a história de Gideão, o texto diz que quando Gideão, o anjo que estava já observando Gideão há um bom tempo, estava sentado numa árvore. Diga essa palavra comigo, o anjo estava assentado em uma árvore, observando Gideão. Ele estava lá. Aí o anjo aparece a Gideão e fala assim, Deus é com você, Deus é contigo, guerreiro valente. Aí Gideão, dá a próxima referência, por favor. Aí Gideão, ele diz o seguinte, se Deus é conosco, o que aconteceu? Cadê todas aquelas maravilhas que nós vimos, vivenciamos? O que é feito daquelas maravilhas? Quer dizer, ele não estava conformado com aquela situação, não. Tanto que o anjo disse, guerreiro valente. Você é um guerreiro valente. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas? Que os nossos pais nos contavam quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Quer dizer, ele está dizendo assim, nós só estamos perdendo porque o Senhor nos entregou nas mãos deles. E o Senhor disse, né, tinha coisa errada. Por que eles estavam perdendo? Por conta deles. Porque está lá, Juízes 6, de novo fizeram o que Deus reprova, de novo, outra vez fizeram o que Deus reprova, novamente fizeram o que Deus reprova. Mas Gideão sabia que aquilo estava errado. Peraí, cadê aquelas maravilhas, Senhor? Cadê aquela grandeza? Cadê aqueles milagres, Senhor? Um inconformado. E aí, Gideão é a própria testemunha daquilo que eu acabei de dizer, com 300 homens, um exército muito menor, impossível de competir com o outro, venceu. Porque tinha graça, tinha favor, tinha unção sobre a sua vida. Gideão foi dominado pela fé, pela confiança em Deus. Inclusive, quando Deus reduziu o exército, Deus mostrou justamente aquilo, queria ver confiança. Espera aí, se vocês têm muita gente para ir com vocês. Vocês não vão com essa quantidade no exército, que já era pequeno, 32 mil, vem para 10 mil e depois o Senhor reduz a 300. É muito, você vai confiar em mim, você vai confiar no meu poder. Muitas vezes Deus permite a gente chegar num ponto que não tem como, se não confiar em Deus, não tem outra alternativa. E é esses inconformados que Deus está procurando. É esses que acreditam que possam viver o sobrenatural, é esses que acreditam que pode viver uma sucessão de milagres, são esses que Deus está procurando, gente. Às vezes a gente olha para nós, para a nossa realidade e diz assim, mas como? É esse. A Bíblia é um livro de improváveis. Só dá improváveis. Os pequenos que Deus tornou grande, que Deus levantou, exaltou, fez coisas incríveis através deles.
Quem está entendendo, gente? O inconformismo, quando aliado à obediência, gera resultados extraordinários. Resultados o quê? Então, aí eu faço uma pergunta. Será que muitos não estão se conformando com uma vida espiritual medíocre? Será que muitos não estão descansando no lugar que não deveria descansar? Vai por mim que eu escuto muita frase, no tempo de Deus. Tem gente que está envelhecendo e o tempo não chegou. Se nada mudar, nada mudará. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Ah, Deus não muda, ok, mas Ele se move. Deus não muda, mas eu preciso estar atento à nova direção. Você lembra por que Moisés perdeu a terra prometida? Lembra? Por quê? Porque uma vez ele bateu na rocha e saiu água. A outra ele estava... Deixa eu falar uma coisa para você. Somente você que é genioso, você que é temperamental, você que se ira fácil. Primeiro que a Bíblia diz que Deus não opera na ira, tá? E você como uma pessoa de temperamento forte, você pode ser roubado e impedir o agir de Deus na tua vida por conta do seu temperamento. Vou dizer a você que Moisés, irado com o povo, diga assim, ó, irado com o povo, ele desonrou a Deus. Para aqueles que gostam de dizer essa frase, não, meu problema não é com Deus. Ok, mas você irado com alguém, você vai desagradar a Deus. Ele não está virado com Deus. Deus vem a segunda vez e fala assim, vai e fale com a rocha vai jorrar água. Aí ele nervoso com o povo, irado com o povo, porque o povo só murmurando, reclamando, e ele pega e ele vai e bate na rocha quando era para ele falar. E o Senhor disse, você deveria ter me honrado diante do povo. Lembra que a rocha é Cristo? Sim ou não? Nós precisamos ter cuidado porque se a rocha é Cristo, Cristo já foi crucificado uma vez. Ele não precisa ser crucificado de novo. Entendeu? Ele não precisa ser crucificado. E ali simbolizava Cristo. Ele já foi, a rocha já foi apunhalada uma vez. Agora era só falar com ela. E ele, por irar-se com o povo, e estar irado com aquelas pessoas, ele bateu na rocha de volta. E o Senhor falou, você deveria ter me honrado. Você me desonrou. Diga essa palavra, ordem simples. Às vezes a gente ignora ordem simples. É uma ordem simples, que eu preciso estar atento aos direcionamentos. Às vezes Deus trabalha conosco assim, espera aí, eu quero ver se você está atento. Qual é a ordem, qual é a direção que eu estou dando, qual é o mover. Ah, mas já funcionou lá atrás. O que funcionou lá atrás não vai funcionar agora, ponto. Ou pode até funcionar, mas funcionou da forma errada. Não era isso que eu tinha agora. Está comigo ou não? Você já parou para pensar que eu não estou te pregando um sermão, eu estou falando a tua vida? O que você acha que é um sermão, esse é o problema. Eu sempre falo sobre isso, cuidado. De tudo que você faz na sua vida, o que você ouve aqui é a coisa mais importante. De tudo que você faz, você pode fazer tudo que você quiser, treinamento, pode fazer várias situações, tem sua formação, mas você precisa estar atento ao que Deus fala com você do altar, o que Deus está direcionando. A palavra ela chega, ela sai do altar para o coletivo, mas ela chega ao indivíduo de forma revelada.
Cada um está tendo uma revelação do ponto da palavra. Cada um a palavra vai cortar de uma maneira. O que Deus cobra de mim não vai cobrar de você. O que Deus cobra de você não vai cobrar do irmão que está do seu lado. O que Deus cobra de você não vai cobrar da tua mulher. O que Deus cobra da tua mulher não vai cobrar de você. O que Deus cobra dos teus filhos não vai cobrar de você. A palavra é para cada um individualmente. Cada um precisa receber a palavra de forma revelada. Aí, vamos pensar aqui. Aonde está o seu conformismo? Eu quero viver uma sucessão de milagres, então eu tenho que ser um inconformado. Grato, porém inconformado. Tem nada a ver com ingratidão. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se o quê? Para mostrar-se o quê? Para com aqueles cujo coração é perfeito, inteiro para com Ele. Deus já colocou isso no teu espírito. Deus quer se mostrar grande, forte, poderoso a você. Deus quer se revelar a você. Os olhos do Senhor estão percorrendo, está procurando corações inteiros, corações sedentos, corações famintos. Os olhos do Senhor estão passando e está procurando os inconformados. Cadê os inconformados? Aqueles que acreditam que pode mais, viver uma glória maior, que pode ser usado por mim, que eu posso derramar uma carga de unção maior. Cadê os inconformados? Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te, diga comigo, que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Olha que coisa incrível, a história de Eliseu mostra um perfil inconformado. Espera aí, ele era servo, discípulo de Elias, ele poderia ter olhado. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eliseu poderia ter olhado para Elias e dito assim: nunca jamais eu serei como esse cara. Nunca jamais eu vou fazer o que esse cara fez. Mas olha o espírito do inconformado. Ele tem a oportunidade, ele olha e diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero mais do que você recebeu. Eu quero fazer mais do que você já fez. Eu quero algo maior do que o seu. Eu quero que o meu ministério seja um ministério que realize mais do que o teu. Ele acreditou, ele quis, ele desejou. Ele não olhou e disse assim: nunca jamais eu poderei fazer o que esse cara fez. Não, ele creu. Até porque, deixa eu dizer uma coisa para você, os moveres são de Deus, o Espírito é de Deus. Diga, o Espírito é de Deus. Ele tira de quem ele quer e coloca em quem ele quer. Está entendendo ou não? Um dia ele colocou o espírito em Saul para reinar. Ele não honrou aquele espírito, ele tirou e colocou em Davi, pronto. E Davi honrou, fez coisas extraordinárias. O espírito de Elias foi para Eliseu. E Eliseu fez o dobro, porque a unção é de Deus, o poder é de Deus. Deus derramou do mesmo espírito. Foi um novo tempo, foi uma nova geração, foi uma nova sucessão de milagres através de Eliseu. O Espírito é de Deus, querido. A nossa geração pode realizar muito mais do que a geração passada. Você podemos realizar muito mais do que nossos pais, os nossos avós realizaram. A carga de unção é de Deus. O Espírito é de Deus. O que acontece muitas vezes é aquilo que o diabo tem trabalhado para fazer: achatar muitos, esmagar muitos, por conta da vida, a criação, fazendo com que muitos não acreditem que Deus possa realizar algo grande, estrondoso com você, na tua vida, através da tua vida. O Espírito é de Deus, querido, a unção é de Deus, o propósito é de Deus, Ele derrama, Ele capacita. O que Ele precisa é de homens
homens que creiam, acredite. Você vê, Eliseu olha e diz assim: eu acredito que eu possa receber porção dobrada do Espírito que há em ti. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse, diga comigo, aonde está o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas uma para a outra banda, e Eliseu passou. Quer dizer, aonde está o Deus que se manifestou na vida de Elias? Aonde está o Deus que foi com Elias? Aonde está? Ele estava invocando o Deus de Elias, e o Deus de Elias se manifestou na vida dele. É um espírito. Eu quero dessa unção, eu quero dessa fé, eu quero desse Espírito sobre a minha vida, eu quero porção dobrada, eu quero viver uma sucessão de milagres, eu quero fazer mais, meu Deus, eu quero ir além, meu Pai, eu quero impactar, meu Senhor. Quem está entendendo? Está pegando ou só está escutando um sermão? Hã? Porque você dizer, nossa, que sermão forte, palavra forte, né? Não vai mudar nada na sua vida. Mas quando você diz assim, eu creio nisso, é esse Espírito que eu quero, com esse Espírito que eu vou sair daqui, é essa unção que eu quero na minha vida, eu quero viver uma vida de sucessão de milagres, o Espírito é de Deus, o Espírito de Deus, a unção é de Deus, o poder é de Deus, eu quero isso na minha vida. Se os olhos do Senhor estão passando pela terra, procurando corações dedicados, que Ele encontre o teu. Quem está entendendo? A gente precisa ser capaz de se atualizar, gente. Se renovar. Ontem eu fui mexer no meu celular. Entrei numa função lá que ele só permitia. Ele disse, a memória do seu celular está cheio, precisa de atualização. Eu não conseguia fazer mais nada porque ele estava cheio. Aí eu resisti, porque às vezes é o horário, é a hora, não dá e tal. Atualiza. Aperta o botão atualizar. Atualiza, meu filho. Atualiza. É a sua vida. É o seu tempo. É a nossa geração. Nós não nascemos em outra, nós nascemos nessa. E sabe, louvado seja Deus por você estar numa igreja que te impulsiona, que te move, que te coloca no propósito, que diz a você que Deus tem mais com você, que diz a você que Deus tem muito mais para fazer com você, na sua vida e através da sua vida. Para você viver, você só será realizado, uma pessoa realizada, se você estiver no propósito. Se você não estiver no propósito, você não é realizado. E não importa se você conquistou alguma coisa material, você vai estar frustrado, porque você não está no propósito. Eu quero fazer parte do propósito, eu quero que Deus me use para os propósitos deles, eu quero ser essa bênção, eu sou herdeiro da mesma promessa de Abraão, eu quero ser uma bênção, eu quero impactar pessoas, eu quero que Deus me use para os propósitos dele. Homens e mulheres sensíveis à voz de Deus, homens e mulheres que representam o reino. Homens e mulheres que representam. Vou falar um pouquinho aqui, um ponto que nós trabalhamos nos últimos encontros, no último encontro dos valentes. E eu estava parabenizando um pai que levou no aniversário da filha um buquê de rosas. A filha de 9 anos. E aquilo foi lindo, porque a alegria dela, a emoção dela de receber um buquê de rosas do pai, que impactou tanto, né? E eu falei, você sabe o que você plantou na vida dessa filha? Essa menina, ela já sabe o valor, que tipo de homem que ela quer. Ela já sabe o padrão de homem. Essa menina dificilmente vai cair na lábia de algum espertalhão por aí, porque o pai mostrou o valor que ela tem, o pai criou ela, dando rosas a ela e dizendo a ela o tanto que ela é importante. Inclusive, o garoto, eu não lembro o nome do garoto aí, que também, agora nessa semana, você, como é que você chama? Júnior, parabéns, meu filho, parabéns. Ele foi na escola da filha, com um buquê de rosas no dia do aniversário da filha, para receber a filha na saída da escola, ó,
com um buquê de rosas. Tava o vídeo, eu falei, olha que lindo, movido pelo esse mesmo Espírito, é isso, porque o Pai faz isso, o Pai mostra o valor, o Pai mostra a importância que ela tem. Então, aqui você mandou uma mensagem para ela, você mandou uma mensagem para os coleguinhas dela que estava vendo, e eu imagino a alegria dela. Cadê ela? Ela está por aí? Olha lá ela lá, que lindinha, lindinha, menina de Deus, maravilhoso. Geração de homens fortes, mais sensíveis, homens que ensinam, homens que são exemplo, é um modelo, né? Homens, mulheres que são modelo, é para isso que nós, começa assim, nós começamos a impactar em casa. A gente que às vezes quer mudar o mundo, não está mudando o nosso mundo, vão impactar, começar ao nosso redor. Amém? Amém. Aproveita, mulheres, fala, você escutou o que o bispo falou, né? Aproveita. E manda ele para o valente. A hora que eu estiver no sábado lá for valente, você fala, sai daqui, não quero te ver. Você só volta aqui depois que você voltar dos valentes. A intenção dessa graça era que, agora mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. É isso. Olha, que a multiforme graça do Senhor seja conhecida no mundo espiritual. Cada um exerça o dom que recebeu para servir bispo, não sei servir os outros não. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas, o quê? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quer dizer, Deus tem muitas formas de operar, Deus tem muitas formas de abençoar, e que nós possamos administrar essa multiforme graça, sendo um canal, sendo um instrumento, consolando, aliviando, levantando. É igual ontem, eu dizia para uma pessoa, eu dizia assim, querido, sou Arão e Ur, conta comigo, eu seguro a tua mão, eu levanto a tua mão, vamos para a batalha, você não tá sozinho, eu estou segurando a sua mão. Pega na mão de quem está do teu lado, fala assim, você não está sozinho. Levanta a mão dele, levanta, você não está sozinho. Nós temos a Deus. Diga aí, você pode contar comigo, conte com a minha ajuda e com as minhas orações. Diga, juntos nós somos imbatíveis. Em nome de Jesus. Maravilhoso. Às vezes essa é outra tática do diabo, trabalha para dividir. Não, meu filho, juntos ninguém pode nos vencer não. Não tem como nos vencer. Juntos, unidos, todo mundo. Por que o diabo trabalha tanto para desunir, para dividir? Porque dividindo vocês são alvos mais fáceis. Unidos não podem nos vencer. Não tem como nos vencer. Dá aqui, por favor, a próxima referência, por favor, para eu terminar. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, diga essa palavra comigo, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, o que fizeram? Saudosismo. Saudosista está chorando por um tempo que já passou, não vai voltar.
Enquanto um estava chorando de alegria, chorando pelo novo tempo que estava chegando, alguns olhavam para trás e diziam assim: ah, mas isso aqui nunca vai ser como o templo de Salomão, nunca terá aquela glória. E em voz alta, quando viram o lançamento dos alicerces, choraram em voz alta, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, muitos, porém, gritavam uns chorando e outros gritando de alegria. Uns chorando pelo passado que não vai voltar, outros chorando, cantando, louvando de alegria por algo que não ia voltar. Às vezes tem pessoas chorando por um tempo, acreditando inclusive, daqui a pouco eu vou ler uma coisa para você, deixa eu concluir a leitura. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria, diga comigo, e o som pois o povo fazia um enorme barulho. Enquanto tinha um chorando pelo novo tempo, estava outro chorando pelo tempo que passou e eles não acreditavam que voltaria. Está entendendo ou não? Sim ou não? Enquanto tinha uns gritando de alegria, louvando a Deus de alegria, acreditando no novo tempo que estava chegando, tinha uns chorando, se lamentando, achando que nunca mais veriam a glória que tinham visto no passado. Daí, por favor, a referência. Aí vem o profeta Ageu e libera essa palavra. Diz assim, diga: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz quem? Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então presta atenção. Enquanto uns estavam chorando, acreditando que o tempo de glória, o melhor tempo tinha ficado no passado, que aquela glória do templo, que a exuberância do templo, eles não veriam mais, agora era muito inferior, muito menor, seria tudo menor. Aí vem o Senhor e diz assim: olha, vocês estão chorando, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a glória dessa última casa será muito maior do que a primeira. Vocês estão se lamentando pelo tempo do passado, vocês estão chorando pelo tempo do passado, mas tem uma glória maior que está por vir, tem coisas maiores que virão. Deus tem coisas muito maiores para você, e isso serve para você, que às vezes você está acreditando que o melhor tempo da tua vida você já viveu lá atrás, que o tempo que você mais viveu alegria estava lá atrás, que o tempo que você mais cresceu e prosperou está lá atrás, em um tempo que já passou. Não! O teu melhor tempo ainda não chegou, o teu melhor tempo você vai viver, se você estiver entendendo essa palavra e se levantar no Espírito, você vai viver coisas muito maiores em nome de Jesus. É o que acontece, é uma guerra interna. Está vendo que vencer é uma tarefa interna? É a guerra que você trava com você, quando você deveria dizer assim: não, eu não vivi o melhor tempo da minha vida, não foi aquele tempo que parecia que eu tinha tanto. Não! Tem uma sucessão de milagres pela frente, tem uma glória muito maior pela frente. A graça é dele, a unção é dele, o poder é dele, o Espírito é dele. Ele transfere para quem ele quer. Nós podemos fazer mais agora. Às vezes a gente está se lamentando, olha que coisa, um chorando, só lembrando da glória passada, outros cantando e louvando de alegria pelo novo tempo que estava chegando. Que tempo você está? Quem é você? E não importa o que você viveu ou passou, quem é você? Ah, o que eu tinha para viver eu já vivi, o que eu tinha para conquistar eu já conquistei, o melhor tempo da minha vida já foi. O melhor tempo da tua vida determina o teu nível de fé. É ele que determina qual será o melhor tempo da tua vida. Quanto mais você cresce em Deus, sai do lugar de descanso, sai do lugar do comodismo, da passividade, se levanta num nível de compromisso maior, de comprometimento maior, numa fé maior, se levanta no espírito. Peraí, eu acredito. Deixa eu fazer uma pergunta: Deus envelheceu? Não. Aposentou? Está cansado? Não.
Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Os planos dele acabou? Ele já arrebatou a igreja? Então levanta. Levanta, temos muito a fazer. Temos muito a realizar. Deus tem muito com você. Vou para mais 2 passagens para orar com você. Deixa eu ver qual é a próxima passagem. Preste atenção. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Eu sei que a palavra está sendo tão violenta, está até engasgando aí, eu sei. Está sendo difícil de digerir. Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Nada, né? Além. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas. Diga comigo, a todos. Quem? Por isso que é bom manter um bom relacionamento com a vizinhança, tá vendo? Você viu como é bom manter um bom relacionamento com a vizinhança? Se você não tem um bom relacionamento com a vizinhança, você vai pedir para quem agora? Você precisa do recipiente. Mas, diga comigo, peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche o quê? Entra lá, particularidade. Entra, porque é lá na tua casa, é lá na sua intimidade. Derrame daquele azeite em cada vasilha. Derrame daquele azeite em cada vasilha. Derrama daquele azeite em cada vasilha. E vá o quê? As que for. Parece uma coisa simples, né? Parece, né? Vou te dizer que não tem uma coisa simples aqui. Vou te mostrar o que acontece muitas vezes quando algumas pessoas vivem um milagre. Você concorda comigo que esse primeiro, pega vasilhas, pega botijas, entra para a tua casa e derrama o azeite na vasilha. E ela vai se encher, certo? Sim ou não? Sim. Vá separando, volta lá. Vá separando as que você for enchendo. Vá separando. Aqui já não é um milagre? Sim ou não? Já não é um milagre? Milagre encheu, coloca a parte. Milagre encheu, coloca a parte. Não fica deslumbrado. Imagina encheu o milagre. Ai, meu Deus, você amor, que coisa linda. Ai, parou. Está entendendo ou não? Olha, que coisa. Esquece. O fluxo corta, que já encheu. O problema é que muita gente se deslumbra com alguns milagres. Se intoxica com alguns milagres. E deveria estar dizendo assim: oh, louvado seja Deus, aleluia, maravilhoso, vamos para o próximo, ei, aleluia, maravilhoso, grande é o Senhor, vamos para o próximo, tem mais, traga mais, oh Senhor, grato pela abundância, pela maravilha, Senhor, mas tem mais, eu sei que o Senhor tem mais para mim, dai, em nome de Jesus, e vai descendo, e vai derramando, separa de novo, coloca lá, menino, rápido, vai derramando, Está entendendo ou não? O problema é de gente que se intoxica com alguns milagres. Tem alguns que param porque encheu uma botija. Param porque encheu uma botija, 2 botijas, 3 botijas. Não, meu filho, enquanto tiver vasilha, enquanto tiver, é você que vai determinar quando vai parar. É você que vai determinar quantas vasilhas você vai colocar. Não vai parar o fluxo. Sai correndo, vai busca mais. Porque o milagre não vai parar. Eu estou determinado. Eu viverei uma sucessão de... Está entendendo? De vez em quando,
Você precisa olhar para quem está do teu lado e falar assim: olha, Deus não tem só essa botija. Entendeu ou não? Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus não tem só uma botija para você. Está entendendo? Deus não tem só uma botija. Porque de vez em quando a pessoa começa quase a idolatrar aquela botija. Né? Aquela botija quase ela levanta um altar. Louvado seja Deus, é um milagre. Mas e aí, é só esse? Você acha que é só esse? Você acha que é só esse milagre? Só esse fluxo de unção? Não tem mais? Quando parou, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte, diga comigo, e põe à parte. Fala, vai em voz alta, vai lá, diga aí, põe à parte. O que estiver, está aqui, ó, está à parte na galeria da gratidão, está aqui à parte na galeria do meu testemunho. Eu dou testemunho, eu glorifico o que Deus fez na minha vida, eu conto as maravilhas que Deus fez, o milagre que Ele operou. Mas vamos para o próximo, Deus tem mais. Eu não vou viver só daquele milagre, eu quero viver uma sucessão de milagres. Está entendendo ou não? Não, eu não vou, está ali, ó. Louvado seja Deus. Inclusive, gente, quero te contar. Está vendo? Isso aí é tudo que Deus fez na minha vida. Aquilo ali já é um milagre. Minha casa é um milagre, minha família é um milagre, meu casamento é um milagre. A minha saúde é um milagre. Aonde eu cheguei até hoje é um milagre. Mas vamos para o próximo, tem mais. Está entendendo? Às vezes o que acontece é que muitos se intoxicam. Ou se deslumbra com o milagre, se deslumbra com aquele fluxo que foi derramado. Não, peraí, tem mais. Isso é só o começo. É igual acontece com a gente, né? Às vezes a gente faz um culto abençoado como esse, né? Terminou, amém, acabou, amanhã tem outro. Não adianta, né, a gente olhar e falar assim: nossa, mas, uau, coisa linda que Deus fez. Mas aquele culto, né? Aquele culto que eu fiz naquela época, aquele que tanta gente foi impactada, tanta gente foi... Acabou, meu filho. Terminou aqui a próxima unção. 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 Cada dia uma nova unção. Cada dia um novo mover. Cada dia um novo derramar. É de glória em glória. Diga comigo, é de glória em glória. E sempre para uma... Diga, é de glória em glória. E sempre para uma glória. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Ah, que lindo. Vamos lá. Olha o que Deus trabalha com a gente. Olha o que Deus trabalha com a gente. Lê aqui, ó. Diga assim comigo. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra. O quê? Você está entendendo ou não? Sabe com quem Deus está falando? Com um cara que conquistou 31 reinos. Você já conquistou tudo isso, já conquistou 31 reinos, cidades e mais cidades, cidades e mais cidades. Você já conquistou tudo. Você está velho, meu filho. Mas ainda há muito a ser conquistado. Tem mais. Está entendendo ou não? Você já foi abençoado, já te dei tantas vitórias. Você conquistou tanto, você prosperou tanto. 31 reinos. 31 reinos. Venceu 31 reis. Mas ainda há muito a ser conquistado. É o que Deus está falando para muitos aqui. Você acha que você foi longe? Você acha que você já fez muito? Você acha que você já conquistou muito? Deus está dizendo a mesma coisa.
Deus está buscando os inconformados, gente. Deus está buscando os Eliseus. Eu quero, não vou ser só discípulo, não. Não vou ser só o ajudante, não. Agora é a minha história, é o meu tempo, é a minha época. É agora, eu quero fazer mais. Eu quero unção dobrada, eu acredito. Eu acredito. Eu creio. Deus está buscando aqueles que não se conformam em bater 3 vezes a flecha, tá bom. 3 vitórias. Deus está buscando aqueles inconformados. Eu quero vitória completa. Eu quero a vitória completa. Deus está buscando os inconformados, que não é um vaso, uma botija de milagre. É aqueles que acreditam numa sucessão de milagres, de uma vida milagrosa, de glória em glória. Deus está buscando esses. Deus está buscando aquelas pessoas que saem da estagnação. Não deu o que tinha que dar para mim. Não, meu casamento não pode ser, não precisa, não chegou onde tinha que chegar, esse é o limite dele. Não, pode ser muito maior, muito melhor, tudo. Nós podemos viver o melhor tempo da nossa vida daqui para frente. Pessoas que não se conformam consigo. Pessoas que olham para si e dizem assim, eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso ter mais saúde agora do que eu jamais tive. Eu posso. Pessoas que não importa o que você já fez, aonde você chegou, você dizer para você assim, ó, meu filho, você está velho, de idade avançada, já fez muito, mas ainda há muito a fazer, há muito a conquistar. É o que Deus disse a Josué, há muito a conquistar. Deus tem muito para fazer através da tua vida. Você tem muito para conquistar para o reino. É o que Deus está falando. Deus está dizendo, seja aquele que vai ser o ponto de partida para a bênção para a próxima geração. Aquele que acredita na bênção de Abraão e eu te abençoarei. Sai do lugar que você está. Esse lugar pode ser um lugar literalmente físico, mas pode ser um lugar espiritual. O lugar que você está parado. O lugar que você está conformado, estagnado. E Deus está dizendo, sai do lugar que você está, sai do meio que você está, e eu vou te abençoar grandissimamente, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, tu serás uma bênção, vou tornar o seu nome famoso, você será um canal de bênção para as próximas gerações. Quem está entendendo? Seja inconformado. Porque o conformismo vai fazer você, mesmo não estando feliz, você vai dizer assim, mas é o quê, né? Se Deus acha que eu mereço, aí é você que está com o piano. Quantas flechadas você vai dar no chão? É você. Quantas botijas você vai colocar, você vai buscar e vai colocar para o fluxo da unção ser derramada sobre a tua vida? É você. Quanto você está determinado a buscar? Quanto você está determinado a pagar o preço? A se levantar e dizer assim, eu posso viver coisas maiores, eu posso realizar coisas maiores, eu quero isso aqui, ó, volta o versículo, por favor. Eu quero isso aqui, ó. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho. Não estou ignorando a sua velhice. Estou ignorando a sua realidade. E ainda há muita terra para ser conquistada, meu filho. Levanta. Levanta. Tem muito a ser conquistado, tem muito que eu vou fazer na tua vida ainda. Nós viveremos dias de rompimentos, destinos destravados. Nós vamos viver coisas maiores. É o nosso tempo, é a nossa geração. Não, Deus não tem uma unção para uma geração, a unção é dele. Você não entendeu isso ainda? A unção é dele.
A unção é dele, o Espírito é dele, o propósito é dele. Deus tem um mover extraordinário para a sua vida. Diga: Deus tem um mover extraordinário para a minha vida. Então você não pode se acomodar, não pode se conformar com a mediocridade. Eu estou pregando para você, mas o maior pregador, o melhor pregador que você tem é você. É você que vai dizer para você: ô fulano, Deus tem um mover maior para a tua vida. Deus não tem só isso para você. Deus tem um tempo que você ainda não experimentou. O Espírito é dele, a graça é dele, a unção é dele, o mundo é dele, a terra é dele, o mover é dele. Ele derrama sobre a tua vida, ele derrama sobre quem ele quer. E ele está procurando essas pessoas aos olhos dele, ó. Cadê? Cadê os corações dedicados? Cadê os corações inteiros? Senhor, eu quero fazer parte do teu propósito. Eu quero que o Senhor me use para a tua glória. Eu quero, Senhor. Você está entendendo que o propósito é muito mais... Se você passar por essa terra e a única coisa que você conquistou foi alguns bens materiais, não tem grande relevância não. Tem não. Vai ficar aí, depois sei lá quem vai tomar posse, se tiver herdeiro vai brigar por causa disso, vai virar aquela confusão, e daqui a pouco, se não tiver o Espírito de Deus na vida, não tiver temor, não tiver sabedoria, evapora tudo isso. Não. Nós honramos a Deus com os nossos princípios, com os valores do reino, com a nossa fé. Uma vida de milagres. Nós acreditamos em milagres. Nós acreditamos nos moveres. Nós acreditamos que é possível viver uma sucessão de milagres. Nós acreditamos, como Eliseu, mesmo velho, ele ficou indignado, ele falou: rapaz, você deveria ter ido além, você deveria ter intensificado, você não podia ter parado, rapaz. Você tinha que ter ido, você não podia ter se conformado só com 3 vitórias. Deus queria definir, eliminar de uma vez por todas esse inimigo da sua vida, de uma vez por todas esse problema. Então você não podia ter parado. Deus quer homens como Eliseu, com esse espírito. Deus quer homens que diz assim: eu quero porção dobrada do Espírito. O Espírito é teu. Eu não é olhar e dizer assim: mas o fulano conquistou, o fulano fez, o fulano assou, o fulano fritou, que o Espírito é de Deus, a graça é de Deus, a unção é de Deus. Coloque em mim. Eu quero unção dobrada, eu quero Espírito dobrado, eu quero realizar mais, eu quero, meu Pai, eu quero a tua unção sobre a minha vida, eu não vou me contentar com um vaso, um milagre, eu não quero um milagre, eu quero uma vida de milagre. Cada milagre que eu viver, eu vou colocar a parte louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, mas eu já estou preparado para o próximo. Tem mais, eu vivo esse, eu estou preparado para o próximo, eu vivo esse, eu estou preparado para o próximo. É isso, eu quero. Deus está procurando esses. Josué, você está velho, meu filho. Você acha que parou? Levanta. Tem mais aí. Tem muita coisa para conquistar. Diga: ainda há muita coisa a fazer, muitas coisas a realizar e muita a conquistar. Diga: eu creio nessa unção. Diga: eu creio. Diga: eu viverei uma sucessão de milagres. Diga: a minha vida será marcada por uma sucessão de milagres. Diga: e começa hoje. Hoje começa. Diga: o melhor tempo da minha vida, o tempo das maiores experiências com Deus. Diga: o tempo de maior crescimento, de maiores milagres. Diga: comece a partir de hoje. Diga: esta é a minha fé. Fala com Deus e diga: Deus, eu acredito. Deus, eu quero essa unção sobre a minha vida. Deus, diga: Deus, eu sou inconformado, meu Pai. Se eu estava conformado, se eu estava caminhando conformado, a partir de hoje eu sou inconformado. Eu quero mais, eu quero viver coisas novas, eu quero viver milagres. Quais são os milagres que você quer viver? Quais são? Quais são os milagres novos que você quer viver? Quais são os milagres novos que você quer viver? Quais são as experiências? Diga, em nome de Jesus. Deus tem isso para você, tem milagres novos para você, em nome de Jesus. Talvez é uma cura, talvez é o teu negócio, é a tua prosperidade, talvez é a mudança no seu casamento, na sua família.
Deus tem milagres novos para você. Ora com ousadia, ora com ousadia, ora com ousadia e diga: Deus, eu acredito, Senhor, eu acredito, meu Deus, eu acredito numa vida de milagres, eu acredito em nome de Jesus, eu acredito que eu vou começar hoje, eu vou começar hoje, eu vou começar hoje, eu vou começar hoje. O tempo de maiores milagres, de maiores experiências com Deus começa hoje, começa nessa manhã, começa agora, em nome de Jesus. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Diga, em nome de Jesus, qual é o próximo milagre que você vai viver? Qual é o próximo milagre? Em nome de Jesus, qual é o próximo milagre? Qual é o próximo milagre? Fala, qual é o próximo milagre? Em nome de Jesus, qual é o próximo milagre? É o rompimento. Em nome de Jesus, é o teu crescimento sobrenatural. Qual é o próximo milagre? Qual é o próximo milagre? Em nome de Jesus, você que está enfermo, a tua cura é o próximo milagre. Você que não é mãe, em nome de Jesus, a tua gestação, um filho sendo gerado na tua barriga, é o teu próximo milagre. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, você que está enfermo, eu declaro em nome de Jesus, o teu próximo milagre começa aqui agora, começa com a tua cura, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Qual é o próximo milagre? Fala com ousadia, fala com coragem, fala, em nome de Jesus. Eu vou viver uma vida, uma sucessão de milagres. Eu viverei uma sucessão de milagres. Eu viverei. Fala. Eu vou romper, eu vou além. Diga com ousadia, eu vou além, em nome de Jesus. Eu vou viver uma sucessão de milagres. Portas gigantescas serão abertas para você, em nome de Jesus. E Deus vai tornar o teu nome famoso, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo, em nome de Jesus, eu declaro. Você vai viver uma sucessão de milagres. A tua vida será marcada por milagres. Em nome de Jesus, eu declaro. Em nome de Jesus, se levante como inconformado aqui hoje. Como inconformado. Seja um inconformado. Eu saio daqui como inconformado. Em nome de Jesus. 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 Vai. É o Espírito que determina. É o Espírito que determina. Se essa palavra não estiver movendo a você, você vai sair daqui do mesmo jeito, vivendo a mesma realidade. Então aproveite o mover, porque eu acredito que nós vamos viver uma onda de milagres que nós não vivemos. Nós vamos viver uma onda de testemunhos que nós não vivemos. Uma onda de testemunhos sobrenaturais. Eu creio em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga: minha vida é um lugar de milagres. O meu negócio é um lugar de milagres. A minha empresa é um lugar de milagres. Milagres vão acontecer sucessivamente. Em nome de Jesus. Declara. Eu vou declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero obreiros, pastores, passando pelo corredor. Se você quer a concordância dos pastores, eu quero que os pastores liberem. Você vai viver uma sucessão de milagres. A sua vida será de uma sucessão de milagres. Vai lá, obreiros, pastores, pega na mão dela e declara isso. A tua vida será uma sucessão de milagres. Você começa a viver uma sucessão de milagres. Uma sucessão de milagres. A partir de hoje, em nome de Jesus, uma sucessão de milagres. Milagres atrás, milagres pós-milagres, milagres pós-milagres, milagres pós-milagres. Em nome de Jesus, a tua vida será marcada em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. Eu declaro.
Uma vida marcada por milagres. Uma vida marcada pelo sobrenatural. Uma vida marcada pelo sobrenatural. Milagres atrás de milagres. Milagres atrás de milagres na tua vida. Uma vida marcada pelo sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus. Ai, acredite, nós estamos declarando sobre a tua vida. Você vai viver sucessões de milagres. Milagres atrás de milagres. Milagres atrás de milagres. Em nome de Jesus. Sucessões de milagres na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo hoje. Se você quer que um obreiro concorde com você, levanta a mão que ele vai até você. Vai lá, obreiro. Tá com a mão levantada aí pertinho de vocês. Mão levantada aí pertinho de vocês. Olha para o lado. Olha para o lado. Pastores, obreiros, aqui na frente. Aqui na frente. Gente, é só andando que vocês vão ver. É só andando que vocês vão ver. Sim, eu creio em ti. Tem gente com as mãos levantadas aqui na frente, ó. Vai lá. Sim, eu creio em ti. Isso. Sim, eu creio em ti. Deus, o sobrenatural. Acredite, você vai viver o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus, o sobrenatural. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus, o sobrenatural. Você começa um tempo, a temporada de milagres. A temporada de milagres. Aleluia. Seja curado, seja liberto. Que portas sejam abertas. Que transformações aconteçam aqui hoje. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Aleluia. Deus, o sobrenatural. Ele é o Deus do sobrenatural. O impossível vem transformar. Qual é o teu próximo milagre? É de glória em glória, querido. Você vai viver coisas maiores. Deus, que a morte já venceu. Milagres maiores. Tem um tempo incrível chegando para nós. Tem um tempo incrível chegando para nós. Sim, eu creio em ti. Diga. Sim, eu creio em ti. Diga. Deus, o sobrenatural. Aleluia. Eu creio, Senhor. Sim, eu creio em ti. Diga. Sim, eu creio em ti. Deus, o sobrenatural. Ó, se você está com um membro da tua família, eu quero que você dê as mãos para o membro da tua família. E vocês vão orar juntos e vão dizer: nós começamos a viver uma sucessão de milagres.
nós viveremos uma sucessão de milagres. A partir de agora começa a temporada de milagres em nossas vidas. O melhor tempo da nossa vida começa a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, nós viveremos em coisas incríveis, do sobrenatural. Será de glória em glória, de glória em glória. Nós vamos caminhar de glória em glória. Fala, fala. Nós vamos caminhar de glória em glória. O melhor tempo da nossa vida. Vai começar o melhor tempo da nossa vida. Vai começar o melhor tempo da nossa vida. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa. É o melhor tempo da tua vida, está chegando. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Pode virar para mim agora. Levante as suas mãos para cá. Feche os seus olhos. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus a temporada de milagres na tua vida. Uma sucessão de milagres acontecendo na tua vida. Prepara as botijas. Prepara as botijas. Prepara as botijas, e cada uma, conforme os milagres foram acontecendo, vai glorificando ao Senhor, vai exaltando e põe à parte. Põe ali na tua galeria e já coloca o outro pronto para receber, porque vai vir milagre após milagre. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida o melhor tempo da tua vida, uma sucessão de milagres acontecendo na tua vida, portas abertas, curas, em nome do Senhor Jesus, restaurações, restituições. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus faça transferência de unção para a tua vida. Feche seus olhos, deixa eu dizer uma coisa a você. Lembre-se que a unção é dele. O Espírito é dele. Não tem ninguém que é dono de Espírito. Não tem ninguém que é dono de unção, é dele. É dele. Ele transfere, ele derrama sobre a tua vida. Ele te capacita. Ele te capacita. Ele te dá favor para você fazer coisas que você nem imaginava que poderia fazer. E ele vai te capacitar para isso. Ele vai te capacitar. Cada milagre na tua vida glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Cada milagre na tua vida coloca na prateleira da gratidão e já vai para o novo, já vai para o novo, já vai para o novo, porque vai virar um tempo de uma sucessão de coisas novas da sua vida. Não deixe o Espírito esfriar, levanta o teu Espírito. O Espírito está botando, o meu Espírito transfere para o teu Espírito essa unção, em nome do Senhor Jesus, e que pegue fogo, que você saia daqui incendiado, determinado a viver uma vida de milagres, uma sucessão de milagres, andar de glória em glória, porque Deus tem uma glória maior para você, em nome do Senhor Jesus. Você vai ter graça para fazer mais, você vai ter graça para ir além. Há muito a ser feito, há muito a ser conquistado, e Deus está derramando sobre a tua vida desta unção, deste poder, em nome do Senhor Jesus. Seja qual for o milagre, você vai viver milagres em cima de milagres, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, que esse Espírito tome o teu espírito, que você seja revestido e possuído por Ele. Amém, amém, amém.